Mãe! Mãe! Acabou a hora de peroba. Não, mãe, eu não vou limpar meu quarto. É pra mostrar a cara de pau. É, porque faz 4 meses que eu falei que eu não ia demorar pra postar vídeo novo. Depois dessa atuação sofrível, tamo aqui, gente. Vocês sabem, não adianta eu falar que eu não vou demorar, eu demoro. Isso porque aquele dia eu gravei 4 vídeos, só postei um. Voltei hoje pra falar de uma coisa que vocês gostam bastante quando eu falo, que é sobre escrita, não só de fanfic, mas escrita de uma forma geral. E hoje eu vim apresentar isso aqui pra vocês. Eu sei que parece um fichário de unicórnio. É um fichário de unicórnio, mas o importante é o que está dentro do fichário. Esse aqui, gente, é o meu fichário de personagens. Eu acho que eu nunca falei sobre ele aqui em vídeo. Mas é o seguinte, eu fiz um curso de roteiro de cinema e uma das coisas que eles falam lá é sobre a importância de você não gastar, porque tem muita gente que fala que você perde tempo desenvolvendo personagem. Eu não acho que é perda de tempo. Você aplica um pouco do seu tempo pra desenvolver bem um personagem, pra você depois conseguir desenvolver melhor a sua história. Com base nesse curso, ó, agora eu vou puxar. Eu desenvolvi uma ficha que eu tenho usado já há algum tempo nos meus personagens das histórias originais. E eu vou mostrar um pouco sobre dela pra vocês hoje. Então, ó, eu imprimo ela, né, pra colocar no fichário. E ela fica mais ou menos assim. Então, o que tem nessa ficha? Deixa eu tirar o fichário aqui do meu colo. Eita, pega. Então, ó, na ficha temos a fotinho. Eu escolho sempre um ator pra, vamos dizer assim, ser mais ou menos como eu imagino o personagem. Então, esse aqui é do Cirano do Destino. Essa aqui é a ficha do Aquiles. Então, eu escolhi o Orlando Bloom, como eu mostrei aqui pra vocês, pra ser o avatar dele. Aí eu deixei grampeadinho. E aí a gente tem aqui, ó. Deixa eu tentar mostrar. Deixa eu tentar focar, que tá difícil o foco, né, Brasil? Ficha de personagem, o nome do Aquiles, idade, data de nascimento. Agora eu vou lendo pra vocês, porque senão a gente vai morrer louco aqui. Características físicas, onde ele nasceu e foi criado, qual cidade ele nasceu, se ele nasceu na cidade que ele vive, enfim. Família, quem são os membros da família dele, e fala um pouco sobre a relação, situação econômica dele, da família no caso. Os amigos importantes, pessoas que são importantes, que ele tem uma relação importante na história. O interesse amoroso, porque às vezes aqui curte um romancezinho. A crença dele, se ele acredita em Deus, se ele não acredita em Deus, qual a religião. Quais são os desejos desse personagem, o que ele quer pra vida dele. Os medos dele, fobias, é legal você ter isso escrito. Talentos, manias e defeitos, inimigos, se a casa estivesse em chamas, o que ele salvaria de mais importante. Agora eu vou discorrer um pouquinho alguns desses tópicos pra vocês, pra explicar por quê. Porque é o seguinte, gente, eles deram nesse curso que eu fiz uma ficha básica com algumas perguntas. Algumas dessas perguntas eu achei irrelevantes, outras eu gostei. E pra mim faltou algumas. Então eu adaptei e fiz a ficha desse jeito, que é o jeito que pra mim funciona. Onde nasceu e foi criado. Isso na verdade é pra você não se perder. Porque em algum momento, vamos dizer assim, o personagem mora em São Paulo. Ele fala que ele cresceu em São Paulo, que ele nasceu em São Paulo, não sei o que. Aí de repente no capítulo 10 ele vira e fala, não, eu nasci em Curitiba. Então, é importante você ter essa informação, porque às vezes a gente se perde na história. Isso não adianta negar, a gente se perde quando a gente tá escrevendo, tá? A gente fica perdidinho, porque é muito personagem, é muita coisa, você se perde ali no meio, tá? Família. Por que é importante não só listar os membros da família, mas falar um pouco sobre a relação do personagem em questão com o membro da família dele? Se o personagem tem uma relação difícil com o pai, você tem que trabalhar isso a história inteira. Não adianta no começo da história o personagem tá, ai papai, eu te amo! E no capítulo 10, ai eu odeio meu pai, a gente nunca se deu bem. Você tem que ter um negócio linear, uma história que faça sentido. Então,
Por isso que eu falei ali um pouco atrás, sobre aplicar um tempo para criar o personagem. Antes de começar a história, conhece o seu personagem. E aí, desde o começo, se ele tem uma relação boa com o pai dele, ele vai ter essa relação boa. Se ele tem uma relação ruim, ele vai ter essa relação ruim. Você pode até anotar aqui, se você quiser, que se, por exemplo, ele começou com uma relação ruim e ele quer ter uma relação melhor com o pai. Isso é importante também pra você conseguir se lembrar, porque, como eu falei, às vezes a gente com tempo sem escrever, ou então tem outras coisas acontecendo e você se perde. Por exemplo, Ciranda do Destino é uma história que se passa no passado, no futuro, quer dizer, no presente, no futuro, no passado, no futuro, no presente, não sei mais qual que é viagem no tempo, eu fico confusa. Então eu tenho duas storylines que eu preciso trabalhar, a storyline do que aconteceu, a storyline do que vai acontecer, e é muito confuso. Então eu preciso conhecer todos os aspectos dos personagens pra não me perder. E, gente, eu tô imaginando o barulho que tá fazendo essa janela. Só tô imaginando. Situação econômica. Se o personagem tem uma situação econômica difícil, ele não vai andar por aí de iPhone, entendeu? E não comer no Outback, certo? Da mesma forma, se a família dele é rica, ele não vai ficar reclamando de dinheiro. Então você tem que saber isso também pra colocar a forma de se portar e de agir do seu personagem. Amigos importantes. Você listar quem são os personagens mais próximos a ele e a relação que eles têm. É importante você saber disso, porque num capítulo, ou aqui eles falam que o Maurício é o melhor amigo dele. E aí no capítulo seguinte é o João, o melhor amigo dele. Não, o melhor amigo dele é um. Quem é o melhor amigo dele? Por que é o melhor amigo dele? Quando eles se conheceram? Tudo isso é muito importante de você colocar pra você também não se perder. Interesse amoroso. Bom, essa parte eu coloco só porque eu gosto de colocar mesmo, porque a gente já sabe quem que o personagem se interessa, né? Brasil. Não tem muito o que falar, não. Crença religiosa é a mesma questão que eu falei das anteriores. O personagem, se ele é ateu, ele tem uma postura que vai ser condizente com isso. Não adianta você falar que o personagem é ateu e a cada 5 minutos ele fica, ai meu Deus, ai minha Nossa Senhora. Não, se ele é ateu, ele é ateu. Ele é uma pessoa que não vai ficar falando termos religiosos. Se ele é uma pessoa religiosa, da mesma forma, ele vai ter um cuidado e um respeito diferente para tratar esse tipo de coisa. Ele não vai também ficar falando de forma frívola. Ah, ele acredita em Deus, mas ele não é religioso. Então, tudo isso te ajuda a formar o personagem. A parte dos desejos. O que seu personagem quer? Isso é importante também, porque mesmo que você vai escrever um romance, o seu personagem, ele não quer só... O sonho da vida do seu personagem é ficar com aquele interesse amoroso. Ele tem outros interesses, ele tem outras ideias, outros sonhos. E é bom você conhecer esses sonhos para você poder enriquecer o seu personagem e sim, criar uma história para ele. Porque ele tem que ter uma história de fundo, ele tem que ter uma história além do romance. Medos e fobias, a mesma coisa, te ajuda a conhecer melhor o seu personagem, a criar situações em que ele se torne mais verossímil para quem tá lendo. Talentos, o que o seu personagem sabe fazer, no que ele é bom. Isso também é importante para você desenvolver esse personagem. Manias e defeitos, a mesmíssima coisa. São toques que você vai dar no seu personagem para deixar ele real. Porque um livro não é tão fanficlândia quanto a gente imagina. Então o personagem, ele não é perfeito, sem defeitos. Não, ele tem defeitos e você tem que saber mostrar esses defeitos de uma forma suave para que o seu personagem ganhe humanidade e as pessoas acreditem nele. Quem são os inimigos do seu personagem? E os inimigos podem ser outros personagens com quem ele não se dá, quanto coisas dele, sentimentos dele, enfim. O maior inimigo do Aquiles são os medos dele. Os medos do Aquiles, e isso fica muito claro na história toda, quando ele tem medo de alguma coisa, ele se embanana todo e ele acaba cometendo erros, porque esse é o maior inimigo dele, os medos dele. Se a casa estivesse em chamas, o que ele salvaria, te mostra exatamente quem é o personagem, porque... Gente, tá difícil esse vento aqui. Porque, o que acontece? Quando a gente tá em uma situação extrema, a nossa reação diz muito sobre quem a gente é. Então, quando a casa tá pegando fogo, se a minha casa estivesse pegando fogo, o que eu salvaria? A primeira coisa que eu ia fazer era agarrar meu notebook, porque todas as minhas histórias estão lá dentro, e correndo ter certeza que a minha família tá salvo, saiu da casa. Isso é o mais importante.
Então, quando você classifica o que é a coisa mais importante pro seu personagem, você entende ele na raiz, entendeu? O que o personagem realmente é, o que realmente é importante pra ele. E por último, comida. Comida, por quê? Porque a pessoa que tem a lua em touro, a pessoa tá sempre pensando em comida, mas é importante também. Não adianta num capítulo você colocar que ele ama pizza de queijo e no capítulo seguinte você falar que ele tem intolerância à lactose. Você tem que ter algo linear. Então é importante você ter isso anotado. Gente, é muito importante vocês terem as coisas anotadas. Vocês não estão entendendo quanto. Eu descobri isso com o tempo. E por fim, eu coloco aqui, ó, pontos importantes da vida. Então eu conto como foi a vida do personagem até aquele momento. Tudo que aconteceu na vida dele, do momento que ele nasceu, fatos que foram importantes na vida dele, que marcaram pra ele ser o que ele é hoje. E por fim, eu deixo aqui, ó, um monte de linhas para ir fazendo observações ao longo da história. Então, se mudou alguma coisa, enfim, eu vou fazendo observações. Eu descobri um outro software recentemente, ele chama Scrivener, acho que ele é para escritores. E ele te dá uma opção de fazer como se fosse um fichário online. Então, você coloca ali, você pode colocar ficha de personagens e ficha dos lugares. Ele é bem legal, vou colocar uns prints aqui para vocês verem. E o legal é que você consegue abrir duas telas ao mesmo tempo. Então, às vezes, você tá com a tela da história aberta de um lado e do lado a ficha do personagem. E eu tô gostando dele porque ele é digital. Então, o que acontece? O que acontece muito aqui? Eu gosto muito desse fichário, mas tem um ponto nele que é muito complicado. Que se alguma coisa muda no decorrer da história, se eu preciso mudar alguma informação, eu não tenho como mudar aqui. E aí eu fico um pouco perdida. Então, assim, eu gosto muito desse fichário, ele tem me ajudado muito. Só que, gente, tá rolando tudo aqui. Só que, ao mesmo tempo, ele não está tão prático. Eu quis mostrar ele pra vocês, porque quando a gente tá começando é legal ter algo assim. Ficha de personagens, como eu falei pra vocês, ajuda muito na parte de criação, de estruturação. Isso tem me ajudado muito na história, a lembrar pontos importantes, a conseguir seguir um caminho, porque além da ficha de personagens, ali eu tenho uma linha do tempo que eu escrevi da história, porque como eu falei, Ciranda do Destino é sobre viagem do tempo, então eu tenho a linha do tempo original, e os personagens voltam no tempo, então eu tenho a linha do tempo original pra saber como vai diferenciar outra linha do tempo. É meio confuso, mas é o que tá acontecendo. Então assim, pra quem tá começando a escrever, que o pessoal adora pedir dicas, ter uma ficha de personagem é muito bom. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês as perguntas que eu uso, que é bom vocês... É legal vocês usarem. Como eu falei, isso foi o que eu desenvolvi com base no como eu crio os personagens. Peguei algumas coisas que já existiam, adicionei outras. Nada impede você também de copiar essa ficha e mudar e deixar do seu jeito para as informações que você precisa pro seu personagem. E desenvolvendo desse jeito. Eu acho que criar personagem é uma coisa muito difícil. Esse foi um dos motivos pelo qual eu fiquei tanto tempo escrevendo fanfic. Eu tinha muita dificuldade em criar personagem. Tô conseguindo vencer isso. Essa ficha tá ajudando bastante. Então eu quis trazer isso um pouco pra vocês, pra que quem esteja passando pelo mesmo problema que eu possa ter uma luz e consiga também criar personagens de uma forma bem legal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero não demorar pra voltar, juro pra vocês. Se vocês gostaram, deixa o joinha, comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Se inscreve aqui no canal, porque eu sei, eu demoro, mas eu tenho muitas ideias legais que eu quero mesmo fazer nesse canal. E é isso, gente, espero não demorar muito. Um beijo e tchau!